Bom dia, eu sou Antônio Guimarães e agora vamos começar a nossa mostra de projeto integrador. Eu faço parte da equipe MON e esse trabalho tem como orientadora a professora Jéssica Mendes. O nosso tema de trabalho é o consumo de alimentos industrializados que afetam a saúde do trabalhador em tempo de pandemia. E a partir de agora vou falar um pouquinho com vocês e mostrar os nossos integrantes e tudo que foi abordado nesse trabalho. Como eu já havia falado lá em cima, a gente é da equipe MON. Somos alunos do terceiro semestre dos cursos de Odontologia, Nutrição e Medicina Veterinária. Somos nós, Amanda Vitória, Ana Carolina, Ana Cecília, eu, Antônio Guimarães, Ana Beatriz, Fernanda Ribeiro, Lara, Bianca, Luan Gabriel, Míbia Batista, Pedro Antônio e Sabrina Leite. Nessa parte do trabalho, teríamos que decidir o nosso problema. Então, fomos revisar os artigos e decidimos no grupo que o problema seria o consumo de alimentos industrializados que afetam a saúde do trabalhador em tempo de pandemia. E a partir desse passo, nós iremos descrever as etapas que a equipe percorreu para chegar na solução encontrada. A primeira etapa do trabalho é a identificação do problema. Essa etapa tem como parte identificar o problema, saber como surgiu e solucioná-lo, ou seja, o consumo dos alimentos industrializados que afetam a saúde do trabalhador em tempo de pandemia, pois sabe-se que o vírus do Covid-19 vem causando diversas consequências à população brasileira, e com isso é importante salientar o aumento do consumo de alimentos industrializados no Brasil. Nessa segunda etapa do trabalho foram feitas as coletas dos dados. Foram elaboradas perguntas para que as pessoas pudessem responder, assim coletando dados para dar fundamento ao trabalho. Foi feita a elaboração e a criação de um formulário no Google Documentos para ter como base de pesquisa, para alcançar resultados em forma de gráficos, obtendo os dados de como é a alimentação industrializada em tempo de pandemia. Nessa pesquisa participaram 31 indivíduos respondendo as seguintes perguntas. Essas foram as seguintes perguntas feitas pelo Google Documentos. Você sabe o impacto que os alimentos industrializados têm em seu organismo? Você acha que a influência de alimentação sobre a qualidade de produção do home office? Quando compra um alimento, você se preocupa com a origem e a forma da produção? Você sabia que o consumo de alimentos industrializados coloridos artificialmente podem deixar os seus dentes manchados? Para você, é importante o consumo de produtos orgânicos e naturais? De 1 a 5, o quanto você consome de produto industrializado? Você se sente seguro em comprar frutas, legumes e vegetais durante a pandemia? Você sabia que as pessoas que fazem o uso de dietas restritivas para o emagrecimento estão contribuindo para o excesso de formação de placa bacteriana sobre os dentes e mucosa bucal? Você sabia que o alto consumo de alimentos industrializados está relacionado com o mau hálito? Você acha que existe alguma solução para instruir hábitos mais saudáveis durante a pandemia nas famílias brasileiras? Se sim, nessa terceira parte do trabalho, ficou com as identificações das alternativas. Nessa parte, tivemos que identificar e analisar as alternativas disponíveis depois da coleta de dados. Teve que decidir as ações possíveis para o problema, assim listando as possíveis alternativas. Dentro dessa perspectiva, o objetivo, a princípio, é ressaltar dificuldades e os problemas na alimentação dos trabalhadores que afetam sua qualidade de vida. Sendo assim, a correlação das 3 diferentes vertentes na área da saúde, que no caso é odontologia, medicina veterinária e nutrição, tem por objetivo trazer à tona conceitos, origem dos problemas e soluções. Na área da odontologia, a má alimentação faz presente nos riscos à saúde oral, pois grande maioria dos alimentos industrializados contém alto teor de sacarose. Na medicina veterinária, é importante ser observado a aplicação de métodos e técnicas para o preparo, armazenando o processo de produtos da origem animal. Já na nutrição, é válido analisar que alimentos industrializados podem causar doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade,
Por isso, a importância da educação nutricional. A elaboração desse projeto foi analisada a partir do atual cenário pandêmico que assola o Brasil e o mundo. Diante disso, observa-se que a necessidade é desenvolver projetos que buscam analisar as mudanças dos hábitos alimentares das pessoas. Nesta quarta etapa do trabalho, a escolha da alternativa e qual seria a melhor alternativa. Nessa etapa foi criado o Instagram. Por meio dele passaríamos todas as informações para os seguidores da página. A seguinte página é @saúde e trabalho. Essa foi a alternativa que decidimos que seria a melhor para conscientizar as pessoas sobre o consumo dos alimentos industrializados que afetam a saúde do trabalhador em tempo de pandemia. Assim, colhendo dados de pesquisas em artigos e sites para a idealização da publicação de informativas com imagens ilustrativas, pequenos resumos sobre o tema sugerido, conscientizando e explicando todos de uma forma criativa, fazendo que chame a atenção do leitor, buscando estender as relações nas principais áreas, medicina veterinária, nutrição e odontologia. Esse critério de exclusão e inclusão será realizado por meio desta rede social, com o intuito de atingir o maior número de pessoas de diferentes idades e culturas para que o projeto seja diversificado. Nesta quinta etapa, são as apresentações das informações coletadas nos gráficos em Instagram. Nessa etapa, depois de colher todas as informações, foram apresentadas as melhores alternativas e exposto todos os resultados de pesquisa durante a aula. Através do projeto e os resultados a serem obtidos, é alertar sobre o aumento do consumo de alimentos industrializados e como vem afetando a saúde do trabalhador. Diante das leituras realizadas para a elaboração deste trabalho e ao fazer a correlação com as 3 matérias, que são elas odontologia, medicina veterinária e nutrição, veio à tona conceitos, origem dos problemas e soluções, tendo como objetivo chamar a atenção de toda a população sobre os problemas citados. Foi criado uma rede social, o Instagram, fazendo buscas na internet e sites, encontrando assim arquivos referentes aos tópicos escolhidos. E todos eles trouxeram mais compreensão e observações além de que tenhamos percebido. Criando mais posts para serem publicados no Instagram e sempre ressaltando o quão prejudicial à saúde em questão de alimentação, problemas psicológicos e doenças ocupacionais causam. E esses fatores são realmente de grande importância e existência no dia a dia das pessoas, pois é de risco na pandemia se preocupar com terem que passar 24 horas dentro de casa em isolamento. E as recomendações para conseguir lidar com o tema estudado é de fato fazer pesquisas, procurar por fontes seguras que incentivem a mudar a rotina, tornando-as mais produtivas, especialmente para aquelas que não têm condição de ir ao nutricionista. Com os resultados, o percentual de alcance dessas pessoas é intencional que sejam altos com a finalidade de chegar a todos, para conscientizá-los a movimentarem e verem esses riscos e evitarem a causa de tudo isso. Já agora, as competências desenvolvidas elas foram geradas de acordo com artigos pertinentes e gráficos. Conseguimos desenvolver o trabalho para a obtenção de dados para a produção do mesmo. Já os conteúdos integrados eles foram encontrados em diversos artigos, que contrastam com dados e provas que nossas pesquisas e tudo aquilo que citamos reforça a sua veracidade. E o produto? O nosso produto, a gente optou por uma página no Instagram para orientarmos as pessoas sobre os riscos e malefícios que o alto consumo de alimentos industrializados trazem. Com essa página, vamos conscientizar as pessoas e dar dicas de alimentação saudável e como devem ser consumidos certos tipos de alimentos com postagens e enquetes, para que assim possa diminuir o alto consumo de alimentos industrializados. E assim se encerra o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e um beijo.